Sem dúvida alguma, você já se deparou com alguma placa com os dizeres proibido entrar ou entrada proibida, como também somente pessoas autorizadas. Até que, em certos casos, é compreensível, sobretudo em locais onde são exigidas normas de segurança e higiene, as quais não são dirigidas para todo mundo. Mas há lugares que despertam uma certa curiosidade, como é o caso da chamada Área 6, nos Estados Unidos. Espere. Não. Mas será que eu não estou confundindo as coisas? Não seria a Área 51? Na verdade, Área 6, também conhecida como Área 6 de Nevada, é uma área secreta de testes localizada próximo à Área 51. Pouco se sabe sobre suas atividades, o que levou a especulações e teorias de que podem estar envolvidas em projetos ultra-secretos do governo dos Estados Unidos. De acordo com informações do jornal Las Vegas Review, a área possui uma pista de 5.000 pés e é gerida pela Administração Nacional de Segurança Nuclear, até ser revelada pelos satélites do Google. Recentemente, ninguém tinha conhecimento da existência dessa base, e ela tem sido utilizada para testes com aeronaves sem tripulação e com sensores para as agências federais, como o Departamento de Defesa e Segurança Interna. A entrada do local é altamente restrita, principalmente por se tratar de uma base militar. Aliás, em se tratando de bases militares, os Estados Unidos dão show, não é? Em qualquer outro país do mundo. Ainda mais quando o rótulo vinculado é a palavra secreta. E isso tem a ver com a base de Dulce, uma suposta estrutura militar subterrânea que estaria localizada na fronteira do Colorado com o Novo México. Teóricos da conspiração alegam que Dulce é o local perfeito para a engenharia genética e também para experimentos com extraterrestres. Em seu livro As Guerras de Dulce, Bases Alienígenas Subterrâneas e a Batalha pelo Planeta Terra, o escritor B. Brinton explora a possibilidade de já estar acontecendo uma guerra entre a humanidade e os Greys, os seres alienígenas cinzas, sabe aqueles cinzas pequenos que já vigiam o planeta Terra há séculos. No livro, Brinton também fala sobre outros eventos misteriosos que acercam a pequena cidade de Dulce, como sociedades secretas, mutilações inexplicáveis de gado, anomalias subterrâneas, sons e movimentos peculiares vindos debaixo da terra. Você entenderia tudo isso como realmente algo a ser explicado pelo governo dos Estados Unidos? Os cidadãos daquela região, sim. Você sabia que a China possui a sua Área 51? Pois é. Então as coisas parecem se tornar secretas também lá pelos lados comunistas. A base de Lop Nur, localizada no deserto de Xinjiang, é igualmente uma área destinada a testes militares secretos e possui características similares à Área 51 dos americanos, tanto estruturalmente quanto em termos de regras. Para começar, temos a escolha do local, que é bastante favorável para testes de aeronaves militares experimentais, armamentos e, quem sabe, testes nucleares. A CIA, a agência de inteligência americana, suspeita que os chineses usem o local para o enriquecimento de material nuclear. Pouco se sabe sobre as atividades desenvolvidas nessa base, mas, como sempre, teorias da conspiração não faltam. Bom, mudando de assunto, ou melhor, de situação. Você faz parte do ínfimo círculo de poderosos políticos e trilionários do mundo?
Então, quem sabe, talvez possa ser convidado a ser um dos membros do ainda mais restrito Clube de Bilderberg. Este grupo é uma conferência anual que reúne líderes políticos, empresariais e acadêmicos de todo o mundo. As reuniões são realizadas em sigilo. E o Clube de Bilderberg acabou sendo envolto em mistérios, tornando-se alvo de várias teorias da conspiração. Algumas das teorias mais comuns afirmam que o clube é uma espécie de governo global secreto que toma decisões influentes nos bastidores, sem a participação do público ou dos governos eleitos democraticamente. Bom, se isso é verdade, Bilderberg poderia estar vinculado aos interesses da maçonaria e da nova ordem mundial. Será? Se depender das normas e dos atuais membros do clube, isso jamais iremos saber. Não pense em entrar, caso não seja convidado. Olha lá. E por falar em sociedades secretas e proibidas, há um caso curioso sobre uma sociedade que existiu na França. Em meados dos anos de 1980, a Ordem do Templo Solar, também conhecida como o Templo Solar, foi uma sociedade secreta baseada no mito moderno da existência contínua dos Cavaleiros Templários, fundada em 1984 em Genebra por Joseph de Membro e Luc Jury. Alguns historiadores afirmam que a ordem originou-se da antiga ordem renovada do Templo Solar, fundada em 1968, ou ROTS, que, por sua vez, havia sido inaugurada ainda em 1952, com outro nome, Ordem Soberana do Templo Solar, e sob outro comando, claro. Segundo os estudiosos, a ROTS era liderada pelo ativista francês de extrema-direita, Julien Origas. Pessoas ligadas à história dizem que Origas havia sido membro da SS nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com o grupo remanescente do Templo Solar, ninguém sabe ao certo. Contudo, o que se sabe é que 74 de seus membros acabaram tirando a própria vida em rituais coletivos ocorridos na Suíça, na França e no Canadá, entre 1994 e 1997. O caso foi um fator decisivo para o endurecimento da luta contra as seitas na França. A Ordem do Templo Solar foi classificada no relatório de 1995 como seita e assim permaneceu, mesmo não apresentando qualquer atividade desde então. Bom, depois do acidente nuclear de Chernobyl, a vila de Pripyat, na Rússia, foi completamente abandonada. E o que restam hoje são edifícios, casas, parques e outras estruturas repousando sob o tempo. Pripyat tornou-se uma cidade fantasma, pode-se dizer. Hoje em dia, até são permitidas visitas, mas em épocas específicas e por meio de agentes autorizados. Entrar por conta própria no pequeno vilarejo é proibido, principalmente em certos locais, como no Hotel Polícia, onde os níveis de radiação são dos mais altos já registrados. Além do mais, alega-se que o hotel se tornou um lugar assombrado pelos espíritos inquietos de algumas vítimas do acidente nuclear. Você se arriscaria a passar uma noite num lugar como este? Sabia que algumas ilhas espalhadas pelos oceanos têm entrada super restrita, ou mais ainda, completamente proibida? Veja o caso da ilha Diego Garcia, por exemplo. Localizada no Oceano Índico, entre a Austrália e a África, ela é uma ilha paradisíaca, entre as outras 60 ilhotas que fazem parte do arquipélago de Chagos, e foi o local escolhido pelos Estados Unidos para montarem uma de suas bases. Porém, os problemas começaram quando, na década de 1960, os britânicos invadiram a ilha e destruíram casas e lavouras, além de expulsarem os nativos para dar lugar a uma base militar. Só mais tarde
é que os britânicos cederam a ilha para os americanos montarem uma base de apoio. Bom, a ilha Diego Garcia também tem suas histórias mirabolantes. Há relatos de que a ilha é usada para realizar interrogatórios extraoficiais com suspeitos de terrorismo, deter prisioneiros ilegalmente e falam até de atos violentos contra estes prisioneiros. O fato é que a CIA estaria envolvida em tudo isso, de acordo com os teóricos da conspiração. Bom, de qualquer forma, é sabido que tentar se aproximar da ilha sem autorização é pedir para ser interrogado. E aí, você gostaria de passar por isso? Outra ilha, onde você nunca deve colocar seus pés, é Ream Ri, localizada na costa da Birmânia. Esta ilha tem uma história trágica. Ocorrida foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ela estava nas mãos dos japoneses desde 1942 e, em 1945, os ingleses a invadiram. E, ao invés de se renderem, cerca de 1.000 soldados japoneses preferiram adentrar a ilha, em meio à densa mata e à mercê dos perigos que um local como aquele oferece, principalmente com a enorme quantidade de crocodilos de água salgada, medindo até 6 metros de comprimento, que ficam pacientemente à espreita de suas vítimas. Segundo os relatos dos britânicos, os soldados japoneses foram vítimas da fome, da malária e também dos crocodilos, uma vez que muitos deles ficavam presos no lamaçal do mangue quando a maré baixava, tornando-se presas fáceis para os répteis gigantes. Hoje, Ream Ri é vigiada pela Marinha Britânica e dizem que é possível ouvir gritos vindos do meio da mata, provavelmente ecos do passado trágico da ilha. E aí, gostou dessa seleção de lugares proibidos? Comente aí se gostaria de conhecer mais lugares proibidos. Eu apresento para você. Um forte abraço. Tchau.